Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Que seja maravilhoso e cheio de favor. E que aquilo que ainda não é comum se torne comum na sua vida. Eu creio profundamente nesta palavra, nesta unção. E eu tenho pregado todos esses dias, porque o Espírito Santo me leva para esta direção. Ele quer que você absorva a palavra, que você a receba no seu coração, que você creia. Não é comum? Vai se tornar comum. O que não é comum na sua vida? Vai se tornar comum. O Senhor quer que você creia em mudanças, creia e busque por elas. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras e o cedro. Quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. O rei fez que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras e os cedros como as figueiras das planícies. Ouro era comum, cedro era comum. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida, meu Deus, verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Não deixe o diabo roubar a sua fé, roubar a verdade de você, que você pode viver essa vida grandiosa, abundante. Não deixa, não entrega, não solta a promessa. Eu li todos esses dias também, Em Listra havia um homem que não podia andar, vivia sentado. Talvez a sua vida não anda, alguma área da sua vida não tenha andado. Quer dizer, está parado, sentado, parado, estagnado, pois era aleijado. Aqui ele era fisicamente, mas tem gente paralisado mentalmente, emocionalmente. Áreas da vida totalmente paralíticas. Pois era aleijado desde que nascera. Isso significa que ele não tinha memória, porque ele nunca tinha andado, nenhuma memória. Ele não tinha nenhum registro mental. Ele via as pessoas vivendo aquilo, mas ele não vivia. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. Lugar certo, hora certa, com a pessoa certa, ouvindo a voz certa, ouvindo a coisa certa. E olhando-o nos olhos, o apóstolo Paulo viu que ele estava pronto para a obra de Deus. Será que você pode dizer, Senhor, olha nos meus olhos e veja que eu estou pronto para viver essa grande mudança? Olha nos meus olhos, Senhor. Olha nos meus olhos e veja que eu estou pronto para viver esta mudança, este milagre. O apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer, pronto para crer. Ele tinha fé para ser curado. Então disse bem alto, para que todos ouvissem. Ele queria que todos ouvissem, porque tinha muita gente ali. E não fala que outros viveram milagres, mas este homem que viveu.
Põe-se de pé, levante-se. O homem levantou-se. O homem levantou-se, é tempo de você se levantar. Levante-se, levante-se internamente, levante-se no espírito, levante-se. Levante-se e comece a fazer o que você nunca fez. Levante-se em nome de Jesus. Levantou-se e começou a pular. É tempo de você pular. Esse homem não andou inicialmente, ele pulou. Pois Deus vai fazer algo na sua vida que vai ser um pulo, vai ser um salto, vai acontecer de uma vez só, um salto. Ele pulou. Ele começou a pular e a andar. Ele começou a pular e a andar, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Como se tivesse feito aquilo a vida toda. Foi um negócio sobrenatural e, ao mesmo tempo, fluiu de uma maneira tão natural. Assim, que era como se ele tivesse feito a vida toda. Foi uma mudança instantânea, sobrenatural. Mas ele teve que crer. Ele teve que crer, como Salomão precisou crer que ele podia mudar a condição do país. E ele transformou o ouro. O ouro era tão comum, ele transformou numa coisa comum, como pedra. E cedro era tão comum como figueira. É isso que Deus faz. Ele transforma em comum que não era comum. É isso que ele faz. Ele nos dá essa vida abundante. Agora, você precisa crer. Você só pode viver onde já morreu. Você só pode viver onde já morreu. Então tem que morrer para aquela velha vida sabe, aquela vida de questionamento, de incredulidade. Aquilo tem que encerrar, tem que morrer. E agora, você tem que crer. Sua vida tem que ser essa vida dominada por uma fé viva, possuída por uma fé viva e passar a reinar com o Senhor. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nós fomos chamados para reinar em vida por causa de Jesus, por meio de Jesus. Eu creio em Jesus e eu posso viver essa vida abundante e reinar em vida. Não é rastejar em vida, se arrastar, não, reinar. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Não é. É muito superior. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre os muitos pecados que se seguiram veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imaginem o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante, essa restauração total, providenciados pelo homem Jesus Cristo. Por causa de Adão, o pecado e a destruição entraram. Mas por causa de Jesus, a vida abundante, a vida eterna. Estão aí à nossa disposição, nós podemos vivê-la e reinar
em vida. Reinar em vida. Então você pode ter vivido uma vida sem avanços até outro dia. Mas se hoje, nesta quinta-feira, você decidir se levantar e agarrar essa palavra que não foi enviada por acaso, ela tem sido enviada com propósito. Porque o Senhor está dizendo, isso está disponível para você. Esse é o meu tempo para você. É tempo de você viver o que é incomum. Aquilo que não é comum vai se tornar comum se você crer. Há uma unção disponível. Tudo o que você tem que fazer é crer. Crer de todo o coração. Há uma unção disponível que te faz pular e andar. Há uma unção disponível que vai fazer áreas da sua vida que nunca fluíram, elas vão fluir. Áreas que nunca tiveram progresso, que talvez nunca tiveram avanços. Chegou a hora de você viver uma mudança tão grande que vai ser um salto na sua vida. Vai ser um pulo. Ele começou a pular e andar. Como se tivesse feito a vida toda. Veja que se tornou normal para ele pular e andar. Era algo normal pular e andar e ele nunca tinha feito aquilo, ele não tinha registro mental. Ele via as pessoas vivendo. O que você vê gente viver que você não vive? O que é que você vê pessoas experimentarem? Tem gente experimentando, mas você não experimenta. Tem gente vivendo, mas você não. Deus está dizendo, há uma unção disponível para você. Tudo que tem que fazer é romper com esses medos, com essa passividade, com a incredulidade e crer e possuir. Declara, profetiza, chama a existência o que não existe, creia, começa a dizer, eu vou viver, é para mim, pela minha fé eu já estou vivendo, é para mim, eu estou me levantando, para de olhar para a direita, esquerda, para trás, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Ei, em nome de Jesus, libera palavras poderosas, palavras de bênção. Sim, bênção, 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 se tu uma bênção, fala só o que edifica. Usa a sua boca em seu favor. Pensa naquilo que vai te levantar. Não aceita aqueles velhos pensamentos, aquela velha mentalidade, aquele velho estilo de vida. Chega de oscilações. Chega de começa, para. Hoje creio, agora não creio. Chega de ser dominado por circunstâncias, por sentimentos. Chega de definir a sua vida por um momento. Chega de desculpas. Chega. Você não pode pensar como todo mundo, falar como todo mundo. Você não é todo mundo. Pega a palavra. É uma mensagem forte. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele envia a palavra com propósito. O Espírito Santo nos leva a bater num assunto diariamente. Se ele não tiver um propósito grande, ele está dizendo, creia, eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho mais. Eu vou fazer. Eu vou tornar comum o que não é comum. Tudo que você tem que fazer é crer. Ouse crer.
Seja ousado na fé. Dê passos de fé. Ocupe o seu lugar. Pega o que é seu. Vá fazer o que nunca fez. Faça com força o que está nas suas mãos. Não tem sabedoria? Peça sabedoria. Chega de mente dividida. Porque a Bíblia fala, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Mente dividida leva à instabilidade. E pessoas instáveis são pessoas oscilantes, que são levadas por qualquer coisa. Algumas são controladas pelos sentimentos, controladas pelas circunstâncias. Até quando algumas pessoas serão controladas por seus sentimentos? Sentimentos, eu sinto. Você não pode construir nada baseado em sentimentos. Nós construímos uma grande vida com base na fé. Para de fazer só o que você tem vontade. Para de falar conforme está sentindo. Chega de desabafos. Eu sinto. E daí? Você não vive por sentimentos. Você vive pela fé. Para de falar como todo mundo. De olhar para a mesma direção que todo mundo está olhando. De ouvir as mesmas vozes. Ei, pelos seus hábitos, dá para saber quem habita em você. Você sabia que quando você dá lugar a um pensamento, você autoriza uma intervenção espiritual? Quando a Eva ouviu a serpente, a cabeça dela mudou, o comportamento dela também. Então, quando nós vemos uma pessoa, encontramos uma pessoa que está agindo diferente do que ela costumava, nós temos que perguntar, ei, com quem você tem andado? Quem você tem ouvido? O Senhor chegou para Adão e perguntou para ele, onde você está? Sabe que pergunta? O que significa essa pergunta? Onde você está? Por que não está no lugar que costumava estar? Porque ele todos os dias caminhava com Deus, na viração do dia, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão, e agora ele foge de Deus, ele se esconde de Deus, ele tenta se cobrir com umas míseras folhas de figueira. Ele agora arruma desculpas. Quem é você, Adão? Eu não te reconheço. Com quem você andou? Quem você ouviu? Quando você ouve a voz certa, você está no lugar certo. Mas quando você ouve a voz errada, você começa a ter comportamentos tão desalinhados de Deus, completamente desalinhados de Deus. Agora ele tem medo, agora ele se esconde, agora ele é um cara que arruma desculpas, agora ele tenta se cobrir com folhas de figueira. No que você se tornou, rapaz? Mas foi porque ele ouviu a voz errada. Quando ele ouviu a voz errada, ele fez o que ele não deveria fazer e arruinou com o destino dele. Ouça Deus. Ouça Deus. Porque se você crer, leia a Bíblia, você vai ver que em momentos de crise, o povo de Deus foi honrado, foi cuidado. Olha o que Deus fez na vida de José, na vida de Davi, na vida de Israel. Num dia, escravos. No outro, o povo mais próspero da face da terra. Lembra como o Senhor despojou os egípcios? Pois aquele povo entregou
tudo para o povo de Deus. Por quê? Porque o Senhor falou. O Senhor falou que era isso que ia acontecer. O Senhor falou. O Senhor falou, eu vou fazer com que os egípcios sejam favoráveis a vocês, favoreçam vocês. E eles entregaram tudo. Então, assim, olha o Isaac no tempo da crise. Causou inveja nos moradores da terra. Porque ele decidiu crer na palavra de Deus que diz, fica aqui na terra seca e planta. E eu vou te abençoar. É isso. O Senhor espera isso aqui de nós. Se você ficar olhando para a crise, é o governo, olha isso aqui, porque não dá, porque... Fala a língua do céu. Fala a língua do céu. Você não tem que estar preso a nada. Nada. Você precisa se prender à palavra. O que a palavra está dizendo? O que o Senhor está falando com você? Ele está dizendo, é possível. Eu vou fazer, a despeito de tudo. Pode estar um caos aí fora, mas na sua vida vai ter diferença. A diferença é Deus. Creia em Deus. E o que ninguém está vivendo, você vive. O que não é possível para ninguém vai ser possível para você. O que todo mundo diz, todo mundo está dizendo que não dá, vai dar. Na sua vida vai dar. Na sua vida vai acontecer. O que não é comum vai se tornar comum. Na sua vida. Há unção para isso. Tem uma unção disponível para todo aquele que crê. O que não é comum vai se tornar comum. O que você nunca fez vai fazer como se tivesse feito a vida inteira. Lembra da água que se tornou vinho, o melhor vinho. O Senhor transformou a água em vinho instantaneamente. O que levaria, sim, meu Deus, anos. Eles estavam lá bebendo de um vinho que nunca tinham bebido. Essa é a palavra profética para nós, para 2025. Que nós vamos beber de um vinho que nunca bebemos. Que Ele guardou o melhor para o final. Aquilo que não era possível, água não vira vinho. Ainda mais um vinho daquela qualidade. E o Senhor transformou água em vinho. Água em vinho, um vinho que ninguém nunca tinha bebido. Ele está aqui falando com você de um momento para o outro. Ele simplesmente muda as coisas. Ele levanta pessoas para favorecer. Ele faz com que uma pessoa favoreça o próprio povo. Ei, o povo que escravizou Israel foi o povo que favoreceu Israel. Os egípcios escravizaram Israel e foram os egípcios que favoreceram Israel. Deus usa o ímpio. Ele tira do ímpio para botar nas mãos do justo. Vou ler para você, tá aqui. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Claro, trabalhar e ter resultado. Trabalhar e não ter resultado? Vem da mão de Deus você ter resultado naquilo que você está fazendo. E quem aproveitou melhor as coisas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada. Como é que se agrada a Deus? Como? Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé. O justo viverá pela fé. É pela fé. O justo viverá pela fé. Não por circunstâncias. Não por vozes negativas, demoníacas. Não por sentimentos. O justo viverá pela fé.
Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Ele permite que o ímpio prospere para fazer uma transferência de riquezas. O homem bom deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada, ele armazena para os justos. Por favor, creia no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível. Creia. Tudo que Deus espera que você se levante e venha vai sacudindo essa incredulidade, dúvida, sentimentos lamentáveis, miseráveis, e se levante com uma fé viva, decida crer e dê passos de fé, porque a fé sem obras é morta. É pela fé. É impossível, mas nós estamos servindo o Deus do impossível. O que não é comum vai se tornar comum. Basta você crer. Então creia. Creia. Porque favor virá, socorro virá, suprimento vai vir, mudanças radicais vão acontecer na sua vida. Você vai ver Deus fazendo na sua vida o que você nunca imaginou. Deus vai tirar do ímpio e vai botar nas suas mãos. Você vai viver o que é incomum. Você verá a glória de Deus como nunca viu. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha impregnado, possuído os corações. E que eu deixe pessoas fortes, vibrantes, ousadas, determinadas, que já tenham se levantado internamente e, consequentemente, na vida para viver o melhor tempo. Experiências inéditas, milagres inéditos para a glória do teu nome. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse do impossível sendo materializado na vida de cada pessoa que ora comigo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde essa palavra estiver chegando, Senhor, o som da minha voz, que vidas já tenham se levantado, Senhor, agora se levantado, vidas cheias de fé, pessoas possuídas por uma fé viva, já tenham se levantado para viver o melhor tempo da vida. É isso que o Senhor está falando. Levante-se, levante-se com uma fé viva e creia e avance. A palavra é avance, porque eu vou fazer e o meu nome será glorificado. Eu vou te surpreender. Obrigada, meu Deus, obrigada por tudo, obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje esse trabalho maravilhoso, Casa Firme. Amanhã, reunião do Deus que Sara. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Consagração dos dizimistas. O jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E será uma glória. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.